dar uma introdução ao OpenGL, tá? Eu não vou comentar com vocês como instalar o OpenGL, né? Como colocar para rodar, como configurar a máquina de vocês para conseguir rodar os programas no OpenGL, tá? Eu coloquei um material lá para vocês explicando como fazer isso no Windows, usando CodeBlocks, tá? Lá no laboratório a gente usava no Linux também com CodeBlocks, tá? Eu vou colocar também o material para vocês, para conseguir fazer essa configuração do computador. Eu estou usando no Mac, vou ver se eu pego também o material para colocar lá para vocês. Então, como configurar a máquina para usar o OpenGL, tá? Então, no Windows e no Linux dá para usar com CodeBlocks, tá? No Mac eu estou usando Xcode, tá? Vou colocar então alguns links lá para que vocês consigam configurar a máquina para usar o OpenGL, tá? A gente vai usar o OpenGL com C, tá? Com a linguagem de programação C. Então aqui eu não vou comentar sobre isso, tá? Depois, se vocês tiverem algum problema, a gente conversa pelo Classroom, tá? Eu vou tentar sanar as dúvidas de quem tiver alguma dificuldade para configurar o OpenGL, tá? Para conseguir rodar os programas no OpenGL, tá? Bom, então, o que é o OpenGL? O OpenGL é uma biblioteca gráfica open source, tá? Então, o OpenGL significa Open Graphics Library, tá? Essa biblioteca permite a criação de programas interativos, então a gente vai ver interação, inclusive na aula de hoje, programas interativos com imagens coloridas e animação 3D. Tá? A gente vai ver tudo isso durante a disciplina, tá? É o que é adotado em geral nos cursos de computação gráfica, porque toda a parte teórica a gente consegue aplicar na prática de forma bem direta, tá? De forma bem interligada, tá? Então, por isso que é adotado nos cursos de computação gráfica, tá bom? É independente de hardware, então você consegue usar diversas plataformas, tá? É independente de linguagem de sistema operacional, tá? Então, eu comentei, né? Dá para usar com Windows, Unix, Solaris, eu estou usando no Mac, né? No iOS. Ela é suportada por diversas linguagens de programação, então C, C++, Builder, Fortran, Ada, Java, Delphi. A gente vai usar com o C, tá? No CodeBlocks, tá? E a sua escolha é inevitável quando se busca padronização e portabilidade, justamente por isso, tá? O OpenGL, essa biblioteca, ele tem aproximadamente 250 comandos basicamente de descrição de objetos e operações para aplicações 3D, tá? E aí, em cima do OpenGL, dá para a gente construir, né, montar outras bibliotecas. Isso, inclusive, já foi feito, tá? O site oficial do OpenGL é www.opengl.org. Tá? Duas bibliotecas relacionadas com o OpenGL é o GLU, tá? Que é a GLU, OpenGL Utility Library. Ela vai ter rotinas para executar tarefas, como ajustar matrizes para orientação e projeção, tá? E geração de superfícies, tá? Todos os comandos da GLU, dessa biblioteca, têm o prefixo GLU, tá? Então a gente reconhece que esse comando veio da biblioteca GLU, porque ele sempre vai ter esse prefixo GLU. Vocês vão ver quando a gente estiver programando, tá? E outra biblioteca relacionada é a Glut, tá? Que vai trabalhar principalmente com gerenciamento de janelas, independente do sistema operacional, e todos os comandos da Glut têm o prefixo Glut, tá? Os comandos da OpenGL vão ter o prefixo GL, tá? E aí logo depois desse prefixo GL vem uma letra maiúscula, tá? Com a interface do comando, né? O nome do comando, tá? E eles são bem autoexplicativos, né? Aqui tem um exemplo de comando, glvertex 3f, tá? O que faz o glvertex 3f?
glvertex 3f é um comando da OpenGL que ele pega 3 coordenadas do tipo float para setar um vértice, né? Então, por isso que chama glvertex 3f. Então, ele vai pegar 3 dados no formato de ponto flutuante. Esses 3 dados vão ser utilizados para setar um vértice, tá? Então, suas coordenadas x, y, z do vértice, tá? Então, a maioria dos comandos, vocês vão ver, eles são bem autoexplicativos, tá? Alguns sufixos que a gente encontra, então, glbyte, aqui a gente viu, né, que é glvertex 3f, tá? Então, esse f a gente já sabe que é ponto flutuante, é float, né? Então, outros sufixos que a gente vai ter vai ser b, que é signed char, s, que é short, i, integer, f é float, d, double, tá? Inclusive, a gente tem esses tipos existentes no OpenGL. Então, a gente pode declarar variáveis do tipo glbyte, que vai ser um signed char, glshort, glint, glfloat, gldouble. São equivalentes aos tipos básicos que a gente já conhece, tá? Como que a gente faz para criar um projeto no CodeBlocks utilizando o OpenGL, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai criar o projeto para o OpenGL. Então, na criação do projeto, a gente já procura lá OpenGL Project, tá? Então, na hora da criação do projeto, a gente já faz isso, tá? Depois que a gente criou o projeto, a gente vai lá em Project, Build Options, e aí lá na abinha Search Directories, Linker, a gente vai adicionar o caminho para a biblioteca, tá? Onde está os arquivos do OpenGL, tá? Então, user include GL se a gente estiver no Linux. Se estiver no Windows é outro caminho, a gente tem que procurar lá, tá? Provavelmente isso aqui tá naquele PDF que eu coloquei lá para vocês, tá? Vocês podem olhar lá. Depois, em Linker Settings, Directories, a gente vai colocar esse parâmetro aqui, -lglut, lá em Other Linker Options, tá? Isso tudo aqui para o Linux, tá? Agora no Windows está explicado naquele PDF que eu coloquei para vocês. Depois de fazer isso, a gente clica OK e aí está pronto para começar a editar o nosso programinha, tá? Isso aqui vai ser feito toda vez que a gente for criar um projeto no CodeBlocks para os nossos programinhas usando o OpenGL, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade aqui, amanhã a gente vai ter uma aula síncrona e aí a gente tenta sanar as dúvidas de vocês, tá? Antes de escrever, então, o programa no OpenGL, a primeira coisa que a gente precisa fazer é incluir as bibliotecas necessárias, tá? Então, lá, include gl/gl.h, include gl/glu.h, tá? Ou a gente simplesmente inclui a glut, tá? Então, include gl/glut.h. Se incluir a glut, está tudo incluso, tá? Que é o que está dizendo aqui, tá? Então, se a gente usar a glut, a gente simplesmente dá lá um include gl/glut.h, tá? Depois, eu vou abrir um programinha aqui com vocês no meu... eu estou usando Xcode aqui, tá? Mas o código vai ser exatamente o mesmo para vocês, tá? Só com um único detalhe, que quem estiver usando o Windows tem que, antes de dar esse include aqui, vai ter que colocar include windows.h, tá? E isso também está explicado naquele PDF que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, eu vou lá para o Xcode para ver um programinha com vocês explicando cada um dos comandos e como que funciona o OpenGL, tá?